Israel não deve tomar o controle civil da faixa de Gaza. Eu não permitirei isso, diz ministro da Defesa de Israel em resposta a Benjamin Netanyahu. Bem-vindo, é sempre um prazer maior contar com vossa audiência. Este é o Geopolimono, Geopolítica Monocromática, e eu sou o Jonathan. Nesse canal a gente fala sobre situações nevrálgicas envolvendo nações, e neste vídeo a gente vai falar sobre a situação nevrálgica envolvendo o conflito lá no Oriente Médio entre Israel e Hamas, e agora parece que está havendo aí meio que um racha nos cargos de poder lá da classe dominante israelita, e é isso que a gente vai trazer aqui no vídeo, com falas fortes, inclusive, do ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, em respeito ao o dia seguinte à vitória total que, segundo Benjamin Netanyahu, eles vão conquistar lá na faixa de Gaza, especificamente na cidade de Rafah, após eles eliminarem os últimos 4 redutos do Hamas, que estão, segundo fontes de Israel, localizados dentro desta cidade. E se você já gostou aí da ideia do Geopolimono e também das notícias, né, que eu trago aqui no vídeo, deixe um like aqui nesse vídeo e também considere se inscrever-se aqui no Geopolimono. Agora chega de mais delongas e vamos logo discorrer esta informação. Gallant para o primeiro-ministro: rejeite o governo civil e militar israelense de Gaza depois do Hamas. Eu não vou permitir isto. Esta foi a fala aí do Yoav Gallant, que é o ministro da Defesa lá de Israel. Ministro da Defesa defende o papel do dia seguinte para entidades palestinas não pertencentes ao Hamas. Diz ao primeiro-ministro para tomar decisões difíceis, seja qual for o custo pessoal. Primeiro-ministro: não deixaremos o Hamastão se tornar Fatastão. O que ele quer dizer com isso, e Hamastão e Fatastão, nesta questão? Essas que foram falas, esses foram termos usados por Benjamin Netanyahu. Fatah é o grupo lá que representa a autoridade palestina, que governa ali a Cisjordânia, com aquela questão ali das colônias israelenses ali, enfim. Segundo o próprio Benjamin Netanyahu, diz que 80% das pessoas que moram ali na Cisjordânia, que têm ligação ali com o governo da autoridade palestina, do Fatah, eles concordaram com a intervenção que aconteceu no dia 7 de outubro, que deu origem a esta situação nevrálgica que está acontecendo hoje lá no Oriente Médio. Este é um dos argumentos que o Netanyahu usa para que não haja um governo após o conflito, após ele eliminar o problema chamado Hamas, lá da faixa de Gaza. Esse é um dos pontos que ele não concorda, para que a autoridade palestina assuma o controle lá da faixa de Gaza após a eliminação total do problema, segundo Benjamin Netanyahu. Só que até então ninguém ainda fez um plano, mesmo com pressões dos Estados Unidos, da comunidade internacional. Não se fez ainda um plano pós o dia seguinte, o que vai acontecer após Israel dar fim total no seu problema envolvendo esse grupo ter 3 pontinhos, Hamas. Então, há esse impasse, e o ministro da Defesa, Yoav Gallant, veio a público, deu uma entrevista e falou que Israel não deve fazer um governo civil e militar pós a eliminação do seu problema lá na faixa de Gaza, que é o Hamas. Ou seja, ele não deve assumir a governança civil, muito menos militar, da faixa de Gaza, depois que findar-se ali o conflito que está acontecendo na região. E o ministro falou que ele não vai permitir que isso aconteça, né? Em resposta a Benjamin Netanyahu. E vamos agora discorrer um pouquinho da matéria para você ver ali as falas do Yoav Gallant, né? Vamos lá. Num discurso televisionado na quarta-feira, o ministro de Defesa Yoav Gallant disse ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que ele deve tomar decisões difíceis para promover
a governação de Gaza, não Hamas, qualquer que seja o custo pessoal ou político, porque os ganhos da AG estão a ser corroídos e o poder de Israel, a segurança a longo prazo, está em jogo. Galán advertiu no seu discurso que não consentirá com a governação civil ou militar israelita de Gaza e que a governação por entidades palestinas não Hamas, acompanhados por atores internacionais, é do interesse de Israel. Netanyahu, disse ele, deve descartar publicamente a noção de um regime militar ou civil israelense em curso. Ou seja, Netanyahu está dizendo que não é ideia dele fazer isto, de criar um governo militar civil israelense após o fim do conflito. Os comentários públicos vistos como um desafio político mais direto a Netanyahu por parte do seu governo desde o início da AG provocaram uma reação furiosa entre os membros da coligação, que instaram Netanyahu a demitir o ministro da Defesa. Apenas algumas horas antes, o primeiro-ministro declarou que quaisquer discursos sobre o dia seguinte em Gaza não terão sentido até que o Hamas seja derrotado. Agora vamos discorrer um pouquinho das falas aqui do Galán, vamos direto ao assunto aqui. Na ausência de tal alternativa, restam apenas duas opções negativas: o domínio do Hamas em Gaza ou o domínio militar israelense em Gaza, alertou Galán. O significado da indecisão é escolher uma das opções negativas. Isso desgastaria as nossas conquistas militares, reduziria a pressão sobre o Hamas e sabotaria a possibilidade de alcançar um quadro para a libertação de reféns, disse ele. O fim da campanha militar deve ser acompanhado de ação política. O dia seguinte ao Hamas só será alcançado com as entidades palestinas a assumirem o controle de Gaza, acompanhados por atores internacionais estabelecendo uma alternativa governamental ao domínio do Hamas. Isto está acima de tudo, é o interesse do Estado de Israel, disse ele. Infelizmente, esta questão não foi colocada em discurso e, pior, nenhuma alternativa foi levantada no seu lugar. Esse é aí os argumentos que o ministro da Defesa de Israel trouxe aí para defender essa posição dele, que vem de contra, né, a questão do Benjamin Netanyahu, que diz que não é a favor de que Israel assuma tanto o controle civil quanto militar da faixa de Gaza. Porém, nada foi colocado em cima da mesa ainda em relação a isso, porque Benjamin Netanyahu fala que é necessário primeiro eliminar o problema chamado Hamas. Primeiro elimina, depois a gente negocia. Mas quem vai tomar conta lá da faixa de Gaza enquanto se negocia após o fim do Hamas? É isso, esse vácuo aí que está deixando muitas dúvidas. E agora esse ministro de Defesa de Israel, ele veio em entrevista meio que deixar isso exposto aí. Deixa teu comentário aqui nesse vídeo, lembrando que sugestões são muito bem-vindas, sempre de forma respeitosa, porque aqui a recíproca vai ser verdadeira. Meu muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.